Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcou 10 horas da manhã, a hora certa da informação na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a você que está conosco em FM 85.7 e ficou até agora com o Jornal Gente. Amanhã tem mais. A partir das 8 da manhã, também na tela da Band News TV, o timaço de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que agora traz as notícias aqui pertinho da gente, os destaques da região metropolitana e os assuntos que mexem diretamente com o nosso dia a dia no Brasil e no mundo, até às 11h30 da manhã. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço você que também nos ouve pelas plataformas digitais da Bandeirantes. Abraços a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, portal que gira a informação o dia todo para você. E tem, na aba ao vivo, o seu espaço para acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Uma ótima terça-feira a quem nos acompanha também pelo aplicativo Bandplay. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Transmissão iniciada com imagens no nosso canal do YouTube. Para você que faz parte da nossa comunidade com mais de 45 mil inscritos. Para você que está vendo a gente pelo celular, pelo tablet. Bom dia para você, obrigado pela sua audiência. Estamos aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, com os trabalhos técnicos de Roaldi Júnior na mesa de som, com a central técnica a cargo do Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. Você acompanha também esses bastidores em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você for inscrito, 45.100 são os inscritos no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar também ao vivo do nosso chat e deixar a sua mensagem ali no nosso bate-papo e participar dessa edição do Manhã Bandeirantes. O outro caminho da comunicação é pelo nosso WhatsApp. Liberado a partir de agora o 19 97102 1493. 97102 1493. Hoje, terça-feira, 12 de novembro de 2024, semana mais curta pelo feriado, sexta-feira, dia da Proclamação da República, o feriado de 15 de novembro. Semana que vem também tem feriado na quarta-feira, o Dia da Consciência Negra, agora feriado oficialmente em todo o país. Já não é mais um feriado municipal ou ponto facultativo em algumas cidades. 20 de novembro agora é feriado em todo o nosso Brasil. E hoje teremos uma terça-feira ainda com as condições parecidas das de ontem. Tempo firme, temperaturas altas, pouquíssima possibilidade de pancadas de chuva e se a pancada vier, será de forma isolada e rápida, porque o virou na temperatura é amanhã, com termômetros mais baixos e amanhã com pancadas de chuva o dia todo. Então hoje se prepare, teremos aquele dia de calor, 32 graus é a máxima prevista, para uma terça-feira em que Campinas amanheceu com 18 graus, e a partir de hoje as condições de instabilidade começam a voltar à região metropolitana de Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. Ainda de forma tímida, é amanhã que ganha mais força. Então hoje veremos mais nuvens no céu, maior presença, principalmente no final da manhã, dessa nebulosidade, passagem de uma frente fria a partir do final da tarde, de trajetória litorânea. Então, ela deve ser percebida aqui pra gente, na região metropolitana, por aumento na velocidade dos ventos.
Podemos ter ventos hoje entre 50 e 60 km por hora. E aí, chegando à noite, vento forte, nuvens chegando ao nosso interior de São Paulo, sensação térmica diminuindo. E amanhã, Campinas mantém a mínima de 18 graus, mas a máxima prevista para quarta-feira é de 27 graus apenas, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Feriado? Também com chuva. Teremos o mesmo cenário entre quinta e sexta-feira. Se você já está se programando para curtir o feriado, para viajar, olha, a frente fria ela vai passar pela região a partir de hoje à noite e ela vai formar um canal de umidade no sudeste brasileiro, atuando não apenas na região metropolitana de Campinas, mas nos estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, mantendo a influência sobre o estado de São Paulo, principalmente nas regiões norte e leste, incluindo a região de Campinas. Chuva que deve ocorrer, sobretudo, na forma de pancadas isoladas, como hoje tem previsão de acontecer, mas a partir de amanhã com mais intensidade. 10 horas da manhã e mais 5 minutos, manhã complicada para o motorista que segue pelas estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Uma informação para quem está trafegando na rodovia Dom Pedro I. Congestionamento na altura do Galeria Shopping, ali próximo ao quilômetro 131. Um veículo de grande porte transportava uma pá eólica. Aqueles equipamentos enormes que às vezes a gente passa e pensa, o que é isso? A pá eólica precisa de uma autorização especial para ser transportada. É necessário uma escolta, é necessário um acompanhamento e, em alguns casos, até o fechamento de uma faixa da rodovia. O que aconteceu? O caminhão estava trafegando na pista sentido Jacareí sem autorização e quebrou. Teve um problema mecânico, quebrou no quilômetro 131, bem próximo mesmo ao Shopping Galeria, ao Galeria Office, aqueles prédios comerciais recentemente construídos próximo ao Shopping Center, e está lá, provocando lentidão que já chegou a ser de 2 quilômetros mais cedo no horário de pico. Agora diminuiu a lentidão, mas é um veículo de grande porte no acostamento, provocando aquela curiosidade do motorista, reduzindo a velocidade para ver que bicho é aquele, que trem é aquele, e isso exige mais atenção para que você não se envolva naquelas batidinhas que às vezes acontecem na rodovia, justamente pela curiosidade. E não tire o celular se você estiver dirigindo, em hipótese nenhuma, para gravar. Além de ser uma infração de trânsito, é um perigo de você se distrair, e qualquer distração numa rodovia que tem 110 km como limite de velocidade é um perigo. Deixa para o passageiro gravar ou deixa para guardar na memória a imagem, que também não é lá tão diferente assim. Mas está chamando a atenção dos motoristas. E é isso que está provocando a lentidão, principalmente neste momento. A empresa responsável por esta pá eólica já foi notificado, o responsável pela remoção do veículo foi avisado, está a caminho de Campinas para retirar esse material em segurança. No sistema Anhanguera Bandeirantes, motorista que trafega sentido interior deve ficar atento a um trecho em obras que provoca lentidão de 2 quilômetros em Jundiaí. Entre o quilômetro 52 e 54 tem congestionamento na pista principal. A faixa 1, a faixa mais à esquerda, de maior velocidade, está fechada para a troca do pavimento. E aí o motorista precisa ver a sinalização anteriormente. Quem está na faixa da direita, reduzir, não apostar corrida, porque às vezes quando o motorista dá seta, o carro que está do lado, ao invés de deixar o veículo entrar, ele acelera. Não fazer isso ajuda muito na mobilidade urbana. Para quem segue sentido capital na rodovia Anhanguera, são 3 os pontos de lentidão. Primeiro, o motorista para em Jundiaí, do 62 ao 60, excesso de veículos, entroncamento com a rodovia Dom Gabriel. Depois, no quilômetro 24, tem mais 3 km de lentidão até o 21, já no trecho de São Paulo, reflexo de um congestionamento ali na entrada da cidade. E lá, no finalzinho da Anhanguera, entre o quilômetro 14 e o quilômetro 11, aí é o congestionamento de todos os dias das marginais.
A melhor opção, peronomútil, é a rodovia dos Bandeirantes, que também tem lentidão no trecho de Jundiaí. São 4 quilômetros agora, segundo a concessionária CCR Autoban, entre o quilômetro 54 e 50, também pelo congestionamento na Dom Gabriel. É que depois o trânsito flui melhor, não tem aquele segundo trecho de lentidão no meio do caminho, somente na chegada às marginais. Já para você, motorista que nos dá carona pelas ruas e avenidas de Campinas, fique esperto, fique atento a pontos que estão passando por obras. Um ponto da Avenida Brasil, na região da Vila Itapura, recebe obras de implantação do piso rígido concreto desde ontem e, para viabilizar os trabalhos, a INDEC interdita parcialmente o tráfego de veículos no trecho sentido centro-bairro, um pouquinho antes da rua Barão de Atibaia. Então, um pouco antes do cruzamento da Barão de Atibaia com a Avenida Brasil, tem trecho que está isolado, cercado e totalmente sinalizado por cones. E nestes primeiros dias de obra, com a presença também de fiscais e agentes de trânsito da INDEC. No futuro, o espaço vai receber, segundo a Prefeitura, um abrigo de ônibus padrão Glicério, como acontece na principal avenida Francisco Glicério, no centro de Campinas. Local já conta com acessibilidade, que é o piso tátil para deficientes visuais, e o ponto de ônibus, que fica a cerca de 50 metros antes, não será afetado. O atendimento aos usuários é mantido e não há impacto nos trajetos. Então é mais atenção mesmo a você, motorista, sobre essa interdição. Uma outra obra que começou ontem e vai durar um longo período, estimativa de 1 ano, acontece na José Paulino, rua importante do centro da cidade. Quem nos conta mais sobre essa interdição é o repórter Guilherme Selegato. Guilherme, muito bom dia para você, muito bom ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Selegato. Oi, Heitor, muito bom dia para você, boa terça-feira para todo mundo que está com a gente. Pois é, né? Prestação de serviço importante para quem utiliza o transporte público aqui em Campinas. Essas obras que acontecem na José Paulino são obras de requalificação daquele local. Com isso, a INDEC vai desativar temporariamente 2 pontos de parada localizados no trecho entre a 13 de maio e a Avenida Campos Sales. Com isso, agora, os ônibus vão estar fazendo as paradas próximo ao Banco Itaú, que fica um pouco acima do antigo ponto. Ao todo, 24 linhas serão remanejadas para este novo local. Entre elas, olha, 173, 271, 344, 397, 409. Lembrando que todas as linhas, né, e maiores informações sobre essas obras você pode acompanhar pelo nosso portal bandmulti.com. As obras, né, serão para colocação do piso podotátil, que já foi realizado no lado esquerdo da via, e agora os trabalhos estão sendo realizados pelo lado direito, segundo a INDEC, para trazer aí uma melhor segurança, né, para todos para toda a população aqui de Campinas. A expectativa é que as obras aconteçam num período de 12 meses. Muitos passageiros ainda estão perdidos, né, com essa mudança, mas pelo menos nesses primeiros dias, agentes de mobilidade urbana vão estar pelo local orientando todos os usuários. Heitor, eu volto com você. Obrigado, Guilherme Selegato, prestando serviço a você que acompanha o nosso Manhã Bandeirantes. Para a gente trazer os destaques das últimas horas aqui da região metropolitana, uma operação foi montada ontem pela Polícia Civil em parceria com a CPFL Paulista e também com equipes da Prefeitura, na continuidade às ações de combate ao furto e fraude de energia elétrica, o famoso gato. Foram realizadas vistorias em 43 estabelecimentos comerciais. 5 deles apresentaram o gatinho de energia elétrica. O furto nada mais é do que você ligar a energia da rua no seu comércio. E assim, você não paga pela conta de luz. Recebe o serviço que é público. Alguém paga no final essa conta, não é? Você acha que é a companhia de energia elétrica ou a população como um todo no final quando tem aquele reajuste? O gato miou, mas 5 estabelecimentos foram identificados e o resultado: condução dos responsáveis à delegacia. O objetivo da operação é impedir ligações clandestinas, desvios e manipulações de medidores.
outro problema também identificado, que é a fajutagem, mudar ali o quanto o profissional da energia elétrica, o responsável pela medição, verá como consumo. Atos que são previstos no Código Penal. O responsável pela unidade consumidora, identificada como irregularidade, responde pelo ato cometido e pode ir para a cadeia, o que eu duvido, mas a punição pode variar. A pena é de 1 a 4 anos. Então, se a pessoa não for reincidente no crime, se não tiver outras pendências com a justiça, ela responde em liberdade. Agora, o número identificado até aqui de irregularidades é enorme. A CPFL Paulista detectou 42 mil irregularidades na área de concessão até outubro deste ano. Ao todo foram 195 milhões de quilowatts-hora recuperados. Essa é a quantidade suficiente para abastecer uma cidade de 81 mil casas, sendo 4 moradores em cada residência durante um ano. Eu vou repetir essa informação. O que a CPFL identificou de gato até outubro é o suficiente para abastecer uma cidade de 81 mil casas com 4 moradores em cada uma dessas residências. Quando a gente fala de corrupção, de jeitinho, de desvio, às vezes a gente cruza o braço assim, olha e só pensa no aspecto político, só pensa em Brasília, o que não está de todo errado. Agora, a corrupção no Brasil, o jeitinho, a malandragem, a maracutaia, ela passa também por esse tipo de ocorrência. Aqui no meio tem gente que não tem uma outra opção, que faz pelo desespero, porque na hora que não tem dinheiro para colocar comida em casa, apela para esse tipo de recurso? Tem. Mas dizer que são 42 mil pessoas assim, que comércio que está funcionando em Campinas tinha essa necessidade, coisa de vida ou morte? Maioria realmente pelo crime, pela malandragem, e a identificação foi feita a partir da Companhia de Energia Elétrica e agora a operação montada com a Polícia Civil presente também nessa ação da cidade de Campinas. Ainda falando sobre os casos policiais das últimas horas, um furto em uma autopeças no Jardim Santa Genebra é investigado e 2 criminosos pelo menos conseguiram fugir. Um foi preso. Sabe como? O gerente da loja estava em casa assistindo pelo sistema de monitoramento a invasão a esse comércio, feita por um buraco na parede, o que dá a entender que os bandidos sabiam o que estavam fazendo, onde quebrar, onde entrar, que produtos eles levariam. Quando chega o gerente da loja, ele parte para cima dos ladrões, consegue, em luta corporal, segurar um desses bandidos e recuperar parte do material. 2 conseguiram fugir e levaram outros produtos, como conta o repórter Igor Val no nosso Manhã Bandeirantes. Esse buraco na parede foi aberto pelos próprios criminosos que planejaram o furto. O alvo foi uma autopeças no Jardim Santa Genebra, em Campinas. A polícia já sabe que pelo menos 3 homens participaram da ação. Dentro do estabelecimento, os criminosos levaram as mais variadas peças de veículos, além de aparelhos eletrônicos como televisões e computadores. O gerente desse estabelecimento não estava na loja durante a ação dos bandidos, mas ele percebeu o assalto por meio de imagens de câmera de monitoramento. Ele então veio com o filho até a loja e lutou contra os criminosos a fim de evitar que eles fugissem com os produtos furtados. A vítima conseguiu imobilizar um dos ladrões dentro do estabelecimento. Os outros 2 fugiram com parte do material furtado. A polícia militar foi acionada e fez buscas na região, mas ainda não encontrou os suspeitos. Com o homem detido, foi possível recuperar peças como pastilhas de freio, filtros e outros itens automotivos. O suspeito foi conduzido à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas e segue à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto e a pena pode chegar até 8 anos de prisão. A Polícia Civil investiga também o destino das peças levadas da loja e a participação de mais pessoas no mesmo esquema criminoso.
Agora são 10 horas e 19 minutos. Uma figura muito conhecida nos anos 90, no início dos anos 2000, foi presa ontem no estado do Pernambuco. Eu estou falando de Hélio Oliveira Júnior. Ele foi vice-prefeito na cidade de Itu, mas muito conhecido nacionalmente pelo envolvimento dele com o futebol, principalmente. Ele que também foi eleito vereador em Ribeirão Preto, que exerceu esse cargo até 2011, teve um mandato cassado na ocasião por quebra de decoro parlamentar, era figura presente em entrevistas sobre o esporte, em debates sobre o futebol no interior de São Paulo, muito ligado ao ituano e que responde por 2 crimes. Ou pelo menos 2 crimes considerados hediondos. Porque a ficha é um pouco maior. Os crimes são a morte de um advogado da cidade de Itu em 2006, em que ele seria o mandante do crime, e a tentativa de homicídio contra um radialista da cidade de Itu. A vítima fatal foi o advogado Humberto da Silva Monteiro. O caso foi já julgado e ele foi condenado, Oliveira Júnior, a 15 anos de prisão por um homicídio duplamente qualificado. O outro caso é a tentativa de homicídio contra o radialista Josué Dantas, em janeiro de 2006. Por este segundo crime, ele foi condenado a 5 anos de prisão. O caso foi julgado em primeira instância e aí vieram os recursos. Ele já havia sido preso anteriormente usando documento falso. Foi detido num momento em que a justiça entendeu que era mais seguro que ele permanecesse atrás das grades, ganha um novo habeas corpus e desde o ano passado ele estava sendo procurado nesse vai e volta da justiça, se libera ou se manda prender. Oliveira Júnior foi encontrado em Olinda usando novamente documentos falsos. A repórter Luciana Queiroz, nossa colega da TV Tribuna, afiliada da Band no estado do Pernambuco, traz mais informações sobre como foi essa prisão e ela conversou com o Dr. Cláudio Castro, delegado à frente desse inquérito, e conta todos os detalhes para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Luciana. O ex-vice-prefeito da cidade de Itu, Oliveira Júnior, de 65 anos, foi preso em flagrante em um hotel no bairro de Casa Caiada, Olinda, região metropolitana do Recife. Ele foi preso em flagrante porque tentou enganar a polícia de Pernambuco apresentando documentos falsos. Oliveira Júnior estava foragido. Ele foi condenado pela Justiça de São Paulo no ano de 2015 a 20 anos de prisão por um homicídio e uma tentativa de homicídio. As vítimas foram o advogado Humberto da Silva, que foi morto com 2 tiros, e o radialista e funcionário na época da prefeitura de Itu, Josué Dantas, que foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. Oliveira Júnior já tinha sido preso no ano de 2017 na cidade da Paraíba, onde também tinha apresentado documentos falsos. Passou mais ou menos 1 ano e meio preso entre a Paraíba e São Paulo e depois a justiça concedeu um habeas corpus. Ele foi novamente condenado, procurado pela polícia e encontrado aqui na cidade de Olinda. A polícia de Pernambuco repassou mais informações desse caso. É o que a gente vai acompanhar agora. Sim, na última quarta-feira nós realizamos diligências em um hotel na cidade de Olinda, de posse de informações que nos foram repassadas pela Polícia Civil de Alagoas, junto com a Polícia Rodoviária Federal naquele estado. E aí, realizando essa diligência, encontramos ele hospedado em um motel, como eu disse, na cidade de Olinda. Ao ser abordado, ele se identificou como outra pessoa, apresentando documentos, mas nós já tínhamos todo o material levantado e aí ele acabou confessando que se tratava a pessoa pela qual nós procurávamos, o Hélio, mais conhecido por Oliveira Júnior.
Ou seja, ele apresentou para a polícia documentos falsos, né? Tentou enganar a polícia de Pernambuco. Mais uma vez, né? Ele foi preso no estado da Paraíba no final do ano 2017 e naquela oportunidade havia mandado de prisão em desfavor dele pelo mesmo crime da qual ele foi condenado em 2015 e naquela oportunidade, na abordagem policial, ele também apresentou documentação falsa e por isso foi autuado em flagrante. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Luciana Queiroz, conversando com o Dr. Cláudio Castro, para você entender a história. Ano de 2006, centro da cidade de Itu. O advogado Humberto da Silva Monteiro estava no banco do passageiro de uma caminhonete dirigida pelo radialista Josué Dantas Filho. Então, as duas vítimas estavam no mesmo local. A cena é a mesma. O radialista, ele era funcionário da prefeitura de Itu. Os autores do crime atiraram contra o radialista e erraram o alvo. Divergências políticas foram apontadas durante as investigações como a motivação do crime. Além de Oliveira Júnior, também participaram do crime, segundo a investigação policial e a acusação do Ministério Público, 2 seguranças do ex-vice-prefeito, do ex-empresário do futebol. O Tiago Martins Bandeira e o Eduardo Aparecido Crepaldi. Eles estavam em uma moto e, além deles, foram condenados Luiz Antônio Roque, ex-policial militar, e Nicéias Brito, que também eram seguranças de Oliveira Júnior. O ex-chefe da torcida organizada Força Jovem do ituano José Roberto Trabacchini chegou a ser preso, acusado de tentar contratar assassinos que teriam cometido a ação, mas ele foi inocentado pela justiça. E aí, depois de ter sido condenado, de ter sido investigado, ele continuou no mundo político, mudou de cidade, foi a Ribeirão Preto, foi eleito vereador e cassado por quebra de decoro parlamentar. Para quem não associou o nome à figura futebolística, além de ter sido dirigente, um homem forte do ituano, o Oliveira Júnior, e num momento de muito crescimento do ituano. O ano de 2002, que o Galo foi campeão paulista, naquele ano que a Liga Rio-São Paulo foi criada, então os grandes de São Paulo, Ponte Preta, Guarani, Portuguesa, Paulista de Jundiaí e São Caetano jogaram o torneio Rio-São Paulo, ficou o Campeonato Paulista para as equipes que não tinham essa vaga, o ituano foi campeão, depois subiu para a Série B, enfim, um momento mágico do clube de Itu. E ele foi empresário de jogadores como Roberto Carlos, Mineiro, o Júnior, aquele ex-lateral do Palmeiras, do São Paulo, da Copa de 2002, Kleber, ex-lateral do Corinthians, chegou a ter mais de 180 jogadores no Brasil e no mundo. E chegou a fazer planos para voltar ao futebol no final da década passada, mas agora, futebol mesmo só se for da P2 contra a P3 lá em Pernambuco. Às 10 horas e 27 minutos, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta vamos girar nossa reportagem em Brasília sobre os assuntos que estão em pauta nesta terça-feira. Presidente Lula faz neste momento reunião com ministros para discutir corte de gastos no orçamento. O Supremo Tribunal Federal está debatendo as bets no Brasil e como não deixar isso se tornar uma verdadeira epidemia. E a jornada 6x1. Um assunto que tem empresário tentando fugir, não fale disso. Mas que é hoje uma das maiores discussões nas redes sociais. E se rede social pauta eleição, por que rede social não pode pautar congresso? A gente fala mais sobre esses 3 pontos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Campeonato Brasileiro 2024. Na Rádio Bandeirantes com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Amazonas, às 21 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Guarani e Amazonas. Jogo da 36ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Feirão de Empregos em Campinas irá oferecer mais de 1.700 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, no Shopping Parque das Bandeiras. O evento será das 9 horas às 4 horas da tarde. Algumas das vagas disponíveis são para empresas de logística, supermercados, lojas de roupas ou cosméticos. Além disso, o evento terá oportunidades para quem queira trabalhar no próprio shopping. O feirão também disponibilizará cursos gratuitos de qualificação profissional, acesso a microcrédito pelo Banco do Povo e orientações para o microempreendedor individual. Entre as empresas que estão com vagas abertas estão CIA, Casas Bahia, Daiso, Espaço Laser, Calunga, Melissa e Outback. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Horas da manhã, 32 minutos, 10h32, Manhã Bandeirantes de volta nesta terça-feira, 12 de novembro de 2024. A primeira participação do nosso ouvinte, deixa eu trazer aqui quem está conosco nesta manhã, agradecendo ao Pedro Silva, morador de Sumaré, está falando direto do Matão, acompanhando a gente nesta manhã pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, Pedro. Bom dia para você. Uma ótima terça-feira. A participação também que chega neste momento do José Augusto. Muita gente falando sobre Ponte Preta e Guarani. Assunto que Carlos Henrique vai trazer às 11h30 da manhã dentro do nossa área com o timaço de Carlos Batista. Ponte Preta está fazendo um esforço para cair para a Série C, que é, olha... Ontem estava com o jogo quase na mão, podia ter ganho do Vila Nova, pelo menos arrancado o empate, volta para casa com derrota. Surgiram até algumas informações, gente, de que agora há pouco, no entorno do estádio Moisés Lucarelli, estaria acontecendo uma confusão. Nós estamos checando essa informação, mas até aqui, o que nós recebemos de informação das autoridades, das nossas fontes,
apontam que alguns rojões, sim, foram acesos mais cedo, mas nada mais grave, nenhum protesto mais efetivo. Se você tiver alguma informação, alguma imagem, conte pra gente que nós vamos atualizar. Nossa equipe de produção está atenta a esse cenário no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso. Protesto é pacífico, é parte de um torcedor que paga ingresso, que paga sócio torcedor e tem todo o direito de reclamar e de cobrar. Agora, se passar para violência, aí não tem como, né? Aí não tem como defender. Mas até aqui o que a gente tem de informação a princípio é de que o protesto está dentro de uma normalidade. A mensagem também que chega nesta manhã, agradecendo aqui ao Valdir Correia, final do telefone 6525, o Marco Silva Bedin desejando bom dia pra gente direto de Hortolândia. Torcedor pontepretano tá preocupado, eu tenho certeza disso. O Wagner Marcondes nos escreve dizendo: sobre a questão do furto de energia e de outras transgressões à lei, vou deixar apenas uma pergunta. Espelho, espelho meu, existe povo mais desonesto do que o meu? Por isso digo que infelizmente o povo brasileiro merece o que vive, escreve o Wagner. Tudo passa pela índole, que é criminosa tanto quanto aquelas às quais ele aponta. Basta que se dê uma chance, boa parte do povo brasileiro, e ele mostra o que é. Os políticos nada mais são do que as pessoas que saem deste meio aí. Assim, não poderia dar outra coisa. Você concorda? Empates, Wagner. Eu ainda sou aqueles otimistas que acham que o brasileiro, acima de tudo, é um povo que na hora que aperta, é um povo que se abraça, é um povo que se ajuda. É um povo que, quando não é atrapalhado pelos políticos ou pelas suas próprias escolhas, ele tem tudo para ir para frente. Mas sim, no aspecto de que a corrupção não está só em Brasília, concordamos. Corrupção é você receber o troco errado na padaria e não devolver para o atendente. Corrupção é você ir a um posto de gasolina para abastecer e o posto colocar mais ar do que gasolina. Corrupção é você molhar a mão do guarda, do policial para não ser multado. Isso também é parte da corrupção, isso também é crime. Só que a gente às vezes faz parte do nosso jeitinho, da nossa cultura. Quanto fizer parte da nossa cultura, a gente tem que lidar com histórias como essa de gatos de energia, como foi na operação que a polícia fez em 5 comércios que foram parcialmente fechados neste trabalho de fiscalização. Mensagem de áudio, daqui a pouco a gente gira a reportagem, enquanto nós fazemos contato com Brasília com a repórter Tayane Mello. O ouvinte participa conosco nesta manhã. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Alê. Heitor Fredo, Oi. Passei agorinha de pouco ali perto do Moisés Lucarelli, não tem confusão nenhuma. Boa. A única coisa que tem uma interdição ali na Monte Castelo, né? Que o pessoal da Indec tá pintando, né? Uma lombada que colocaram nova ali na Joaquim Paula Souza, né? E apenas isso. Agora, confusão nenhuma. São poucas pessoas e nada de confusão. É uma coisa totalmente pacífica ali, realmente, né? E só para informar você aí que eu acabei de passar agora, não faz 5 minutos ali, tá bom? Grande abraço a todos, DJ Alê. Ajudando a gente a fazer também esta edição do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado, DJ Alê. Você que passar por algum trecho que esteja em obra, com trânsito, e quiser também compartilhar a informação com os nossos ouvintes, compartilhar essa prestação de serviço, pode fazer também por esse canal de comunicação 19971021493. O Max, só para concluir esse assunto, ele manda aqui pra gente. Heitor, ele diz que ele é muito pontepretano. É a vida dele. Chamam o Marco lá no Jardim Amanda de Ponte. Estou todo dia com a camisa da Ponte Preta. Tenho uma coleção tão grande que poderia colocar uma por dia o ano inteiro sem repetir. Que bacana, Marco, que bacana. Então eu tenho certeza que você está aflito, mas esperançoso pelas últimas 2 rodadas. Uma conta a gente já pode cravar, uma coisa a gente já pode fazer. Um time de Campinas estará na Série C do ano que vem. Um time estará. Porque pelo cenário atual, é matematicamente impossível Ponte Preta e Guarani ficarem juntas fora da zona de rebaixamento. Juntos, os 2 times de Campinas não conseguem ficar da 16ª posição para cima.
Um deles, pelo menos, vai cair. É triste, é melancólico e cada torcedor espera que não seja o seu time. O Guarani hoje ainda tem a última cartada. Para manter vivas as chances nas 2 últimas rodadas, precisa vencer o Amazonas às 9 da noite. Partida que a Rádio Bandeirantes Campinas vai contar para você em todos os detalhes. Se o Guarani empatar hoje, acabou. O Brusque ontem foi matematicamente rebaixado. É curioso, né? O Guarani passou o campeonato inteiro na lanterna. E não é o primeiro time rebaixado matematicamente. Se vencer hoje o Brusque, se vencer hoje o Amazonas, chega a 34. Ainda pode, num cenário extremamente favorável, chegar a 40 pontos. Ponte Preta e CRB tem 39. Ou a Ponte tem 38, estava com 39, né? Parou nos 38 com a derrota no finalzinho do jogo. CRB tem 39. É impossível os dois ficarem fora. Um time de Campinas, pelo menos, já está na Série C. 10 horas e 39 minutos. A Tayane já está conosco, já está direto de Brasília, a repórter Tayane Melo, para trazer informações sobre a reunião do presidente Lula com ministros, com pauta que parece nunca chegar a um final, a um consenso. O corte de gastos do orçamento público. É uma primeira reunião hoje, Tayane, mas não a única. A terça-feira promete ser de encontros com diferentes lideranças, com diferentes chefes de pastas, cada ministro dizendo, não, presidente, a minha não dá para cortar, daqui não tem como reduzir custo, daqui não dá para transformar investimento em gasto. Mas de algum lugar esse dinheiro vai ter que ser cortado. E a Tayane Melo traz informações de bastidores direto de Brasília. Bom dia para você, Tayane. Eu já adianto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa, chegaram aqui no Planalto. Não estava nessa agenda do presidente a presença desses dois ministros, então eles já chegaram aqui no Planalto porque estão reunidos agora com o presidente Lula e também com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para tratar, então, começar esse dia, como você falou, intenso de reuniões aqui no Palácio do Planalto. Um ótimo dia a você e a todo mundo que acompanha a nossa programação. Entramos, então, na terceira semana de negociações, de acordo com o que disse ontem, né, lá na portaria do Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad disse que o presidente Lula pediu a inclusão de mais um ministério nos cortes de gastos, então já temos uma apuração de que o Ministério da Defesa pode ser incluído, não há uma confirmação do governo, mas de acordo com apurações, né, de bastidores, então há essa possibilidade de inclusão do Ministério da Defesa nesse pacote aí de corte de gastos. E ainda de acordo com o que disse o Haddad ontem, o debate já foi concluído com os ministérios que vinham se reunindo já com a área econômica ao longo da semana passada, como, por exemplo, da saúde, da educação, da previdência social, do trabalho. Então, temos aí já alguns pontos fechados, alguns pontos totalmente costurados. Ele, claro, o Haddad ainda não disse, né, que o Ministério da Defesa, de fato, é esse que seria o 6º ministério a sofrer cortes, mas, como eu falei, né, são apurações nossas aqui de bastidores. E se confirmado que for, né, se for esse ministério mesmo que for sofrer mais cortes, né, o Ministério da Defesa, ele abriga, né, a gente lembra, as 3 Forças Armadas, isso impactaria inclusive nos militares, né, previdência desses militares, então a gente fica na expectativa aí dessa confirmação de qual vai ser esse 6º ministério da lista a sofrer os cortes. Na última semana, o ministro já tinha avaliado que o pacote exigiria uma proposta de emenda à Constituição, mas isso ainda não foi fechado, por exemplo, se vai ser um texto só, se vai ser um pacote só, como que vai ser dividido essas questões. E logo depois que tudo isso for decidido, é claro que esse projeto vai ser apresentado aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e temos a previsão de uma possível reunião entre hoje à noite e amanhã. Então a gente tem essas novas expectativas, a expectativa maior, é claro, que a gente consiga trazer esse detalhamento ainda nessa semana, né, dependendo aí, então, de algumas outras reuniões. E, por exemplo, daqui a pouco já temos uma outra reunião aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, o ministro do Desenvolvimento, o Wellington Dias. Então, vão se reunir com o presidente Lula e às 5 horas da tarde vai ter uma outra reunião com o ministro Rui Costa da Casa Civil,
com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também com o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Ou seja, dia cheio, terça-feira começando agitada aqui, e lógico que eu fico aqui de olho na expectativa de mais alguma informação, alguma novidade sobre esse tão falado pacote de gastos, né, de cortes de gastos aí no orçamento do governo federal. Combinado, Tayane Melo. Bom trabalho a você, a nossa equipe direto de Brasília, Band na capital federal, acompanhando as pautas importantes. E com esse bastidor aí, então agora a discussão é para o corte do Ministério da Defesa. Ministério da Defesa, quando você fala num governo petista, depois das tentativas que os bastidores mostram e as investigações avançam de uma minuta de golpe, sempre tem aquele olhar de vai mexer aí mesmo, presidente Lula. O Ministério da Defesa tem o 5º maior orçamento do país. É o 5º maior orçamento do país. Pede apenas para as pastas das áreas social, como a Previdência, Desenvolvimento Social, Saúde e Educação. É chefiada por José Múcio Monteiro, está na mira da equipe econômica e vale lembrar que já foi também alvo de muita crítica, porque a gente fala dos gastos que tem de mordomia, de luxo, e o Ministério da Defesa já teve divulgação de listas de compras de leite condensado, prótese peniana, carnes nobres muito fora da realidade do trabalhador brasileiro. Então, tem de onde cortar. Pelo menos foi o que os últimos anos o orçamento mostrou que tem de onde cortar. Dá pra mexer sim. Agora, tem gente que é melhor não mexer? Mexe com a Previdência? Mexe com a educação básica no país? Lógico que a educação do mais pobre. Mexe com as leis trabalhistas? Mas não, tem coisa aqui que é melhor não mexer. Agora, existe também o fogo amigo dentro do próprio governo. O PT, Partido dos Trabalhadores, assinou um manifesto de movimentos sociais a respeito do corte de gastos que é estudado pelo governo federal, abrindo um novo foco de tensão dentro do partido. É uma realidade do PT histórica, né? O PT ele briga dentro do próprio partido, a briga é interna. E aí depois não entende por que é que a direita cresce nas eleições. A movimentação da cúpula petista provocou um incômodo na ala mais alinhada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao próprio ministro Fernando Haddad, que cobra compromisso com a agenda do governo. Além do PT, legendas como PDT, PSOL, PCdoB também assinaram um documento. Todos esses partidos que fazem base ao governo Lula. O manifesto foi assinado por movimentos sociais e é um texto que, em grande parte, é uma crítica ao mercado financeiro e a setores da mídia, quem atribuem esses críticos uma pressão para que os cortes avaliados pelo governo alcancem o âmbito social. Então, ontem, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou publicamente nas redes sociais para responder eleitores. Ela escreveu que os jornais, a imprensa, esperam impor ao governo e ao país sacrifício dos aposentados, dos trabalhadores, da saúde e da educação, que podem até combinar com o neoliberalismo frenético do governo passado, mas não com o governo que foi eleito para reconstruir o país. Mas nos bastidores não pegou bem, não. Ficou uma impressão de que o PT, ao invés de ajudar o governo neste momento de diálogo, está, na verdade, colocando mais pressão e mais o dedo na cara de quem está com a caneta na mão, que é o presidente eleito pelo próprio Partido dos Trabalhadores. 10h47. O ouvinte participa conosco. Falei que você pode nos ajudar a fazer esta edição do Manhã Bandeirantes, trazendo informação a quem está conosco, principalmente trafegando pelas ruas e avenidas de Campinas. E o ouvinte está conosco, fazendo a nossa pauta diária aqui na RB. Bom dia, Heitor Fredo. Bom dia. Gilberto Donatiotto que está falando. Oi, Gilberto. Prestação de serviço, José de Oliveira, a Norte-Sul e Nossa Senhora de Fátima totalmente parada, não sei o que aconteceu.
Roberto Burnier não tem obras, mas teve um acidente um pouquinho mais cedo que já foi liberado. Mas nas proximidades ali do Balão da Bela Vista, 100% parada. Um abraço, parabéns pelo programa. Nós é que agradecemos ao Gilberto por estar conosco nesta manhã, ajudando também os ouvintes a programarem melhor o seu trajeto. 10 horas e 49 minutos do corte de gastos para uma tentativa, pelo menos, de frear o avanço das bets nas famílias que estão se endividando. É assim que o Supremo Tribunal Federal define as sessões em que estão sendo debatidas as leis básicas dos jogos na internet. O governo aguarda o Supremo Tribunal Federal para avançar na regulamentação destes sites de aposta. E hoje tem o segundo dia de audiência na Suprema Corte Brasileira. Um dia para discutir os impactos das apostas online em todo o Brasil e principalmente entre as famílias mais carentes que às vezes veem o sonho de ganhar na bet como uma forma de mudar de patamar social. A reportagem segue em Brasília, da Tayane Mello. Vamos agora conversar com o Márcio Santos para ele explicar o que está sendo discutido pelo Judiciário a respeito de algo que mudou para valer a nossa economia e os nossos hábitos, Márcio. Isso mesmo. Depois da audiência, o ministro Fux conversou com alguns colegas da imprensa, disse também que é uma medida urgente, deve ser ouvida de imediato, justamente porque afeta várias pessoas, principalmente as pessoas com menos condições, que têm ficado até mesmo viciadas nas apostas online. Então ele disse que é importante conversar com outros poderes sobre o impacto das chamadas bets para avaliar a necessidade de uma decisão liminar sobre o tema. O ministro ainda completou dizendo que o ajuste é bastante imediato e também a avaliação sobre alguma decisão urgente, principalmente em relação a gastos de pessoas mais pobres. Ele fez essa referência também justamente ao caso de pessoas que recebem benefícios sociais como Bolsa Família. Algumas pesquisas que já foram divulgadas alguns meses atrás mostraram que boa parte dessas pessoas que recebem benefícios sociais como Bolsa Família estavam utilizando esses valores para fazer as apostas online. Então, as famosas bets. Então, esse assunto, na verdade, está sendo bastante discutido ultimamente, não somente no Supremo Tribunal Federal, mas também no Congresso. Os parlamentares estão debatendo sobre esse assunto, ouvindo pessoas que fazem parte das apostas online, ouvindo especialistas também, e assim o Supremo Tribunal também está ouvindo essas pessoas para chegar num acordo, denominador comum em relação a estas apostas. Lembro que as apostas online, elas foram liberadas no país ainda no governo Temer em 2018 e começaram a funcionar em 2022. Então, muitas pessoas estão utilizando as apostas online de forma prejudicial, nós podemos dizer assim, até segundo especialistas. Então, esse assunto tem sido bastante discutido nesses últimos dias, gente. Muito obrigado, Márcio Santos, pelas informações, pela participação. Você está conosco aqui no Manhã Bandeirantes, nesta terça-feira, hoje, 12 de novembro de 2024. Depois do intervalo, vamos deixar para depois do intervalo, temos um compromisso agora, porque na sequência nós vamos trazer o assunto da discussão da PEC com o fim da jornada 6x1 e eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero ouvir você aqui no Manhã Bandeirantes. Pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Quero sentir um termômetro aqui da nossa audiência sobre um assunto que já ganhou 134 assinaturas de deputados numa proposta de emenda à Constituição. Nós vamos explicar um pouco o que está em discussão exatamente, a forma como as redes sociais vêm sendo usadas para pressionar os parlamentares, e nós vamos saber quais são os deputados de São Paulo que votaram ou que já assinaram essa PEC. E se os deputados aqui da região assinaram ou não essa proposta. E também no próximo bloco nós vamos falar sobre uma profissão que vem
crescendo a cada dia, que vem ganhando novas formas de avanço na tecnologia e que teve o seu dia comemorado nesta semana. O limpador de piscina. Tem novas tecnologias que estão chegando para evitar custos desnecessários e algo prejudicial à própria saúde. Vamos falar um pouco mais de relação de trabalho daqui a pouco, depois do nosso intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O período para solicitar a reaplicação do Enem 2024 está aberto e o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 15. Como prevê o edital, podem fazer a solicitação de reaplicação do exame pela página do participante os candidatos prejudicados por problemas logísticos, como comprometimento da infraestrutura, falta de energia elétrica no local de prova ou erro de aplicação, e também pessoas acometidas por doenças infecto-contagiosas como a Covid-19, tuberculose, coqueluche e os tipos de influenza. Neste caso, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios como atestados médicos. Quem faltou a qualquer um dos domingos por motivos que não se enquadram no edital não tem direito à reaplicação do Enem 2024. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Dez horas 57 minutos, 10h57. Deixa eu trazer um recado para você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. O governo federal trabalha em parceria com o estado e com os municípios para São Paulo se desenvolver cada dia mais. Recursos federais vão tornar realidade obras há muito tempo esperadas, como o túnel Santos-Guarujá, para melhorar a vida da população e ampliar a capacidade de operação do Porto de Santos. Com recursos do BNDES, as obras do Rodoanel Norte vão avançar e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo vai sair do papel. O financiamento do BNDES também vai viabilizar as obras da Rio Santos e da Via Dutra. Na capital, serão ampliadas as linhas Verde e Lilás do metrô. Com o PAC Seleções, 320 municípios vão ser beneficiados, com 1.456 obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura urbana. Espera que não para por aí. São Paulo vai ganhar mais 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E ainda tem
As mais de 294 mil famílias que já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É coisa que não acaba mais. É o governo federal investindo em São Paulo para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 59 minutos. Quinto sinal daqui a pouquinho vai marcar 11 horas da manhã, nesta terça-feira, 12 de novembro. Você sabe que esta semana comemoramos no último dia 10 e estamos ainda no mês em homenagem ao tratador de piscinas. Profissão conhecida no Brasil como o famoso piscineiro. Agora, você já sabia o número de piscinas levantados no Brasil? A Associação Nacional das Empresas e Profissionais de Piscinas aponta mais de 3.200.000 piscinas instaladas aqui no nosso país. A organização ainda diz que a participação das piscinas de vinil e fibra dividem os holofotes com as tradicionais de concreto. 35% de vinil, 35% de fibra, 30% de concreto é o que temos hoje de piscinas no Brasil. A questão é, a demanda é grande, mas existem profissionais capacitados para atender toda essa demanda? E quais os riscos de uma limpeza improvisada na piscina de casa? Esses são assuntos que nós vamos falar a partir de agora com o nosso convidado, o Fábio Folenza, que é instrutor técnico e conhecido como Professor Piscina. Fábio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a você e aos seus ouvintes. Obrigado à Rádio Bandeirantes de Campinas por conceder esse bate-papo rapidinho aqui sobre piscineiros, tratamento de piscina e etc. Existe a demanda, existe a necessidade técnica de você conhecer como fazer essa limpeza, mas existe mão de obra para atender tudo isso de piscina no Brasil, Fábio? Não. Falta mão de obra especializada no Brasil para tratamento de piscina. O mercado cresce em construção e instalação de piscinas, porém, não tem o mesmo crescimento de profissionais. Então, a nossa empresa, ela procura fazer treinamentos, palestras, nós temos lives sobre tratamento de piscina, tem um site da nossa empresa sobre tratamento de piscina e também realizamos cursos gratuitos em São Paulo a cada 2 meses. É o curso básico de tratamento de piscina. Por quê? Tem muita piscina e pouca gente para trabalhar. Um cidadão que compra uma piscina, proprietário, no começo ele até vai limpando a piscina dele, mas com o passar do tempo ele vai percebendo que não dá para limpar a borda, aspirar, entrar na casa de máquinas para fazer a limpeza do filtro, aplicação de produtos periodicamente. Então ele acaba não fazendo o trabalho correto na piscina. E a piscina fica verde, pode transmitir doenças, pode transmitir a dengue. Então o que ele faz? Ele tem que chamar um profissional. Então ele sai em busca desse profissional que ainda está em falta nesse mercado que é promissor para quem quer tratar piscina. Agora, é um mercado que exige conhecimento técnico e o manuseio de uma série de produtos químicos. Qual o risco que você entende de quem ou entra para fazer esse serviço sem ter esse conhecimento, ou de quem acha que não, eu mesmo faço isso em casa sem antes estudar, sem antes se preparar? Quais são os principais riscos, Fábio? O primeiro é em relação à segurança, porque muitas pessoas, proprietários, acabam não lendo o rótulo e cometem um erro crasso, que é a mistura de produtos químicos. Mesmo que da mesma marca, não pode misturar em hipótese nenhuma. E aí você tem os acidentes. Deixam, por exemplo, o balde de cloro, que é o principal produto obrigatório por lei em piscina, o cloro, destampado, e aí pode chover dentro, pode cair água de qualquer origem, até mesmo um cachorro pode fazer xixi, ou um gato fazer xixi nesse cloro, aí vai acontecer o quê? Uma reação química muito forte, causando explosão ou até o fogo.
Então, a parte de segurança é fundamental. Armazenamento de produtos químicos não pode estar em lugar que não seja arejado, quer dizer, em lugar muito quente. Então, a parte de segurança, longe de crianças e dos animais, ok? Primeira coisa é a segurança. Aí, depois, nós temos o tratamento propriamente dito, né? O tratamento propriamente dito, que é manter a água cristalina, saudável, própria para uso. Se você não fizer o tratamento correto, aí você tem o risco de doença nas pessoas e até a proliferação de dengue, como eu citei. Então, precisa fazer cursos, treinamentos, palestras. Hoje está mais fácil, a internet ajuda muito. Mas a gente tem os cursos presenciais, o nosso site, o nosso YouTube, HTH Brasil, tudo junto, tem vários treinamentos teóricos e práticos para a pessoa se especializar, entender um pouquinho mais de tratamento. Não só o piscineiro que quer entrar no segmento, alguém que é jardineiro, ou seja, que quer entrar nesse negócio, como também o proprietário, né? Os proprietários, caseiro, zelador, tem que se aperfeiçoar, tem que buscar conhecimento. Agora, Fábio, qual é, em média, a faixa salarial de um piscineiro, de um tratador de piscinas no Brasil? No primeiro ano, ele vai tirar aí em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Por mês. No segundo ano, ele vai, obviamente, conquistando mais piscinas, e isso já passa quase a dobrar, já vai chegar lá nos 4.000. Quando ele tiver já com 5 anos de piscineiro, que ele já deve ter aproximadamente aí umas 40 piscinas, ele já vai estar com uma renda entre 7 a 10 mil reais por mês. Lembrando que não tem registro em carteira, não tem férias, não tem 13º, mas ele tem a sua remuneração que dá para ter uma vida razoável aqui no Brasil. A lei fala alguma coisa sobre o manuseio dos produtos químicos? Isso, de alguma forma, vem também no salário ou não acompanha esse risco? Não, existe a norma da BNT, as leis no Brasil ainda estão atrasadas nesse quesito de profissão de piscineiros. Então, existe a BNT, que eu faço parte da BNT, inclusive, junto com a associação, que é a ANAP, para a reformulação das normas e, obviamente, tornar lei. Então, nós já, na norma reformada recentemente, a gente já falou a respeito de segurança e armazenamento de produtos e novas construções de piscina, já tem algumas normas para acessibilidade, por exemplo. Então, a gente está correndo atrás para dar uma boa melhorada nas normas para evitarmos os acidentes em piscinas, e com produtos químicos e nas piscinas também. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Fábio Folenza, instrutor técnico e conhecido como professor piscina. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais dessas dicas, professor piscina no YouTube, nas redes sociais, a gente chega até o Fábio Folenza e essas dicas, Fábio? Eu recomendo, na verdade, você entrar no YouTube HTH Brasil ou Instagram HTH Brasil ou no site www.hth.com.br. Esses são os caminhos onde eu estou mais disponível com os vídeos, né? Você vai encontrar lá bastante informação da minha parte, da própria empresa, para todos os assuntos pertinentes à piscina, tratamento e afins. Perfeito. Fábio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho para você e para toda a sua equipe nesta terça-feira. Eu que agradeço a Rádio Bandeirantes de Campinas por essa oportunidade. Sucesso a todos aí. Obrigado. Às 11h07, 11h07, já que estamos falando de relação de trabalho, mudanças que precisam ser feitas na lei, a grande discussão do momento nas redes sociais e, em parte, em Brasília, que tem deputado que está tentando fugir do assunto, porque tem senador que está querendo dizer que não é comigo, é a proposta de emenda à Constituição que tenta acabar com a jornada 6x1. A semana tem 7 dias. 6x1 significa 6 dias trabalhados, 1 dia de folga. Carga horária de 44 horas semanais. Não é de hoje que essa discussão acontece. Olha, eu era criança e eu já via os sindicatos levantarem bandeiras, pautas para redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.
Essa proposta ela vai além. Ela tenta reduzir um pouco mais até. Ao invés da jornada 6x1, você imagina, de 6x1 você trocaria por 5x2. A proposta vai além. Tenta reduzir para a jornada 4x3. 4 dias trabalhados, 3 dias descansados. E a proposta está nas mãos dos deputados que fazem a jornada 3x4. Já repararam? Os deputados eles trabalham terça, quarta e quinta. Segunda e sexta, eles dizem que estão em suas bases políticas. E aí você tem o sábado e o domingo, que aí é sagrado, né? Então, os deputados que fazem a jornada 3x4 serão os responsáveis por decidir a vida do brasileiro que faz a jornada 6x1. Até o momento, 134 assinaturas de deputados já foram feitas para protocolar essa emenda à Constituição. E a lista é formada principalmente por deputados do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, da Rede e do Partido Verde. Mas outros partidos, mais considerados ao centro, até centro-direita, como Podemos, Avante, MDB, PSD, União Brasil e o PP, também têm representantes ali na lista. Não é o partido todo levantando a bandeira, mas são alguns parlamentares que estão já assinando. Um parlamentar do PL assinou. É o deputado Fernando Rodolfo, do Partido Liberal do estado do Pernambuco. A PEC, ela precisa de pelo menos 171 assinaturas. Então faltam menos de 40. Agora, a deputada Érica Hilton, que é do PSOL aqui do estado de São Paulo, ela tenta conseguir mais assinaturas e assim conseguir avançar com essa proposta. Vamos ouvir os argumentos da deputada Érica Hilton, trechinho do que ela mesma publicou nas redes sociais para a gente entender até onde vai essa discussão. O modelo de trabalho que nós temos hoje no Brasil, ele é um modelo extremamente exploratório. É uma escala que ela só tende ao interesse do empresário e do empregador, sucateando a vida do trabalhador no nosso país. Qualquer trabalhador de shopping, de farmácia, de supermercado, compreende a magnitude do impacto na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida. E nós propomos uma redução da jornada. Mas vocês sabem muito bem que uma PEC, ela demanda um número de assinaturas específicos e a partir de atingida essas assinaturas, nós teremos um relator. Nós temos uma visão sobre qual modelo seria implementado, mas nós não estamos trabalhando com isso como se não pudesse haver espaço. A PEC foi protocolada para que nós levantássemos o debate na sociedade. Nós esperamos atingir ainda essa semana as 171 assinaturas necessárias para que se possa ser indicado um relator e, a partir daí, conversar com as bancadas, conversar com os deputados, conversar com a classe trabalhadora, conversar com o empresariado. Essa deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, conversas que já aconteceram também dentro do governo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que considera que a diminuição da escala de trabalho deve ser tratada através de convenções e acordos coletivos. Disse nas redes sociais o ministro Luiz Marinho que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada dessa forma, convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução de jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável quando resulte de decisão coletiva. A escala 6x1, ela não é mais adotada em vários países do mundo. A gente não adora copiar o que vem de fora? Reino Unido, Alemanha, Portugal foram países que já adotaram jornadas mais curtas e que, segundo a deputada Érica Hilton e outros deputados que estão assinando esse documento, seria uma forma de garantir não apenas o descanso do empregado, mas também a saúde mental deste funcionário. A discussão segue em Brasília e os deputados do estado de São Paulo estão, obviamente, sendo cobrados por um posicionamento. Então vamos ver quais são os deputados paulistas que assinaram a PEC da redução da jornada de 6x1. A deputada Érica Hilton é a relatora da proposta, então obviamente o nome dela aparece na lista.
Temos ainda Guilherme Boulos, Ivan Valente, Luiz Erundina, professora Luciene Cavalcante, todos parlamentares do PSOL. Sâmia Bonfim, também deputada do PSOL. Pelo estado de São Paulo ainda tem Alencar Santana, agora os deputados do PT. Alencar Santana, Alfredinho, o deputado Carlos Aratini, Gilmar Tato, Juliana Cardoso, Kiko Seleguin, Nilton Tato. Esses são os do PT de São Paulo. Vicentinho, nome tradicional também ligado aos movimentos sindicais daqui de São Paulo. O nome de Pedro Tourinho não aparece porque Pedro Tourinho já não é mais deputado federal. Foi só aquele período mesmo para ver se tinha mais visibilidade, mais espaço na mídia e assim tentar fortalecer o nome dele como candidato a prefeito de Campinas. Hoje ele não é mais deputado federal, o cargo volta, portanto ele volta a ser suplente. Ainda votaram a favor Orlando Silva, do PCdoB, Douglas Viegas, do União Brasil, aqui do estado de São Paulo, e de São Paulo foi só. Então, Jonas Donizete, Carlos Sampaio, Bruno Ganem, deputados eleitos por aqui, ainda não assinaram esta proposta de emenda à Constituição. O PSB deve embarcar aí. Pelo menos se continuar com esse apelo popular. Há uma grande tendência do PSB, que hoje tem 3 assinaturas, com Duarte Júnior, do Maranhão, Lídice da Mata, da Bahia, e Pedro Campos, do Pernambuco. Há uma chance de outros parlamentares do PSB também abraçarem essa PEC. E aí a gente vê a posição do deputado Jonas Donizete. Quanto ao PSD, partido agora de Carlos Sampaio, o PSD tem até aqui assinados Célio Studart, do Ceará, delegada Catarina, do PSD, Domingos Neto, ela é do Sergipe, Domingos Neto, do Ceará, e Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. Além de Stefano Aguiar, de Minas Gerais, são os parlamentares do PSD, partido de Gilberto Kassab, que já assinaram. O que a gente precisa primeiro tirar da frente é a questão Lula e Bolsonaro. Se a gente conseguir avançar pelo menos neste assunto, sem o fanatismo político e sem pensar se fulano tá de um lado, eu estou do outro, eu acho que a gente consegue falar daquilo que a gente tanto cobra no Congresso Nacional. Que as pautas sejam discutidas a partir da realidade do Brasil. Você pode concordar, você pode não concordar. Existem argumentos favoráveis, existem argumentos contrários. Tecnicamente falando, o que você não deve é trazer essa discussão apenas porque um fulano ou uma fulana que você acha que te representa defende uma bandeira. Comece a olhar um pouquinho mais para a sua realidade, para a realidade da sua família, antes de você discutir e brigar por assuntos que às vezes você está defendendo quem não quer te beneficiar. A participação do nosso ouvinte é fundamental e eu quero girar a opinião para a gente avançar nesse debate, para a gente avançar nessa discussão. A mensagem que chega aqui da Noêmia. A respeito desses horários que tentam mudar, eles precisam trabalhar de segunda a sexta para fazer jus ao que ganham. Ela está se referindo a deputados e senadores. Revoltada, cada hora arrumam uma história. Ela pergunta aqui também como ficou a situação do prefeito Dário Saad com um processo de inelegibilidade. Continua na mesma situação, assim como a de Gustavo Martinelli em Jundiaí. Ainda não foram votados os recursos, Noêmia. Então, não sendo votado o recurso, você continua com aquilo que até aqui é decidido pela Justiça, com o candidato, pelo menos o de Campinas, Dário Saad, apto a ser empossado novamente prefeito no dia 1º de janeiro. O Celso Santos escreve o seguinte: sobre a proposta de redução de jornada de trabalho, a redução pode ser ótima para o empregado, porém, tenho minhas dúvidas se é algo viável para a realidade brasileira, principalmente para o pequeno e médio empresário. Não conheço a proposta, mas imagino que a redução exigirá que o empresário contrate mais funcionários. Haverá alguma redução de encargos para as novas contratações? É a pergunta que faz o Celso. Essa pergunta tem que estar no debate. Se mudando a lei, o empregador terá uma diminuição no encargo trabalhista para contratar mais gente. Essa pergunta aqui é chave.
os encargos trabalhistas são super altos. O receio do Celso é que, se aprovada a redução, no final só os servidores públicos serão beneficiados. E nós que trabalhamos na iniciativa privada só vamos ficar assistindo. Perfeito também esse ponto aqui do Celso. Agora, o que não dá é para defender projetos só por questão e bandeira identitária. Aqui tem muita gente que faz jornada 6x1, que não está entendendo que é explorado, que não está entendendo que o empregador está ganhando muito dinheiro às custas e que está defendendo que não podemos mexer nisso de jeito nenhum. A mensagem aqui do Tandy Negão. Deputados e senadores têm escala de 3x4, então tem que votar a favor da escala 6x1. É porque muitas vezes ele não vota com a própria convicção, né, Tandy? Ele vota baseado no apoio de quem financiou a campanha e que uma hora a conta chega. Banquei tua campanha, banquei tuas propostas, mas agora você precisa trabalhar por aquele que te ajudou a chegar lá. O eleitor? Não. O empresário que bancou a campanha. Claudemir, final do telefone 4950. Bom dia a todos. Sobre a nova escala de trabalho apresentada pela deputada Erika Hilton de 4x3, achei muito boa. Com pessoas trabalhando menos e ganhando menos e com tempo sobrando, elas terão que aprender a empreender e isso fará o país crescer. Tem a pitadinha aqui também de cutucada de ironia do Claudemir. Palpite, tá? Palpite. Se a pressão popular for muito grande, deputado nesse país, ele é pressionado a votar com a chamada... Meu pai usava muito esse termo, usa ainda, né? A democracia do bafo na nuca. Quando você tem pressão, quando você tem aquele apelo popular, tão perto de uma eleição, porque vem aí as eleições para deputados e senadores, em breve, 2026, se o apelo for muito grande, a PEC vai avançar. Terão aqueles que serão contrários, que vão bater na mesa dizendo que é um absurdo. Como tinham também os que batiam na mesa e diziam que era absurdo você ter a criação do 13º salário, da CLT na época do governo Vargas, como também 10 anos atrás, muita gente gritava, esbravejava contra a PEC das empregadas domésticas, do direito trabalhista, para quem todos os dias está ralando na casa de alguém. Então sempre vai ter esse grupo. Isso aí é parte da sociedade. Se a pressão for muito grande e for avançando, acho particularmente que a jornada 4x3 não passa. Mas a 5x2 tem tudo para passar. Uma redução de 44 para 40. Então me dá a impressão de que até a própria deputada e os deputados que assinaram esse projeto... Sabe quando você vai negociar com alguém que você vai negociar um valor, você cobra 10, a pessoa oferece 5, mas os dois sabem que vai chegar ao meio termo, que vai ficar bom para os dois ali na casa dos 7, 8. Me parece isso. Tem a luta do não, 6x1 não. Se a pressão for popular muito grande e espontânea, não estou dizendo só de sindicato, também de movimentos sociais, mas de eleitor, de pessoas que vão lá e cobram seu deputado. Se essa pressão for grande, os 4x3 não passam. Mais um 5x2 reduzindo para 40 horas, essa discussão vem desde a Constituição de 88. Na Assembleia Constituinte, quando tinham as reuniões em 87, já era discutido isso. Reduziu de 48 para 44 horas semanais. Para reduzir para 40, tem apoio sindical. O próprio ministro Luiz Marinho já sinalizou que é um caminho. Então é um jeito de chegar no meio termo. Acredito que é o que tende a acontecer. E aí você tem argumentos que precisam ser debatidos, porque estamos falando da mudança de vida de muita gente. Agora, outros, a gente não pode levar a sério. Por exemplo, deputado falando que, mas o trabalhador de folga, ele vai arrumar um outro bico. Ele vai arrumar um freela, um serviço de Uber, de motoboy. E daí, o empregador, ele tem que ser a garantia de que o salário dele vai ser pago, de que o salário desse funcionário vai ser pago e que a jornada deste trabalhador vai ser cumprida. Se a jornada dele cai e ele opta por, neste sábado, fazer um bico em um outro serviço,
O empregador não tem nada que se meter. É a vida dele. Se ele quer descansar, se ele quer folgar, passear com a família, cuidar da saúde ou fazer um bico, ele vai ter o direito. Isso não pode ser tratado como um argumento, porque o empregado ele não é posse da empresa. Ele tem uma relação de trabalho com a empresa. Se essa relação diminui a hora trabalhada, ele tem total direito de fazer o que ele quiser no dia de folga. Jornada 6x1, ela é muito, muito vista em supermercados, em shopping centers. E o outro argumento que eu tenho visto é, mas aí quem vai atender quando eu for no sábado no shopping? As lojas vão continuar abertas, meu querido. Você terá alguém para servir Vossa Majestade, mas não precisa ser a pessoa que está há 6 dias trabalhando seguidamente. Pode ser um outro funcionário. As leis trabalhistas que foram alteradas no governo Michel Temer, elas foram defendidas, a reforma trabalhista foi defendida com unhas e dentes como sendo algo que aumentaria a possibilidade do Brasil crescer e de novos empregos serem criados. Mudou? Cresceu? Não. Mas quando era para beneficiar o empregador, todo mundo em Brasília virou leão. Agora, algumas vozes só estão subindo de tom porque tem pressão social. Então a mesma rede social que mexe na eleição pode também começar a mexer com Brasília. Essa pode ser uma outra lição que fique dessa PEC se ela avançar. A ideia de que vocês não querem ficar mais próximo do eleitor, o eleitor também vai ficar mais próximo de vocês. Isso vale para tudo, para qualquer tipo de cobrança. E eu acho que faz parte da nossa democracia cobrar aqueles que nós elegemos também. A participação aqui do José Rodrigues está escrevendo, vou esperar ele completar a mensagem. O Edmilson escreve o seguinte: além de acabar com a escala 6x1, tem que acabar o turno alternativo também. É uma jornada que acaba com a saúde do funcionário. Só lembrando, sempre vivemos em um ambiente onde nós temos que nos adaptar. É isso que vai acontecer. É só eles se adaptarem à nova regra. Em nossa vida, estamos sempre em mudança e adaptações. E sempre conseguimos nos ajeitar a levar a vida. Chegou a vez deles. É a mensagem do Edmilson. O Tandy diz o seguinte: sou a favor da escala reduzida, já trabalhei 6x1 no começo quando entrei no aeroporto, mas o horário era de 6 horas. Aí compensava. Mas tá difícil para muita gente entender, principalmente em que camada social essa pessoa está. O que eu tenho visto de gente que trabalha 6x1, batendo no peito, que não, gente, isso vai prejudicar. A tua vida tá ótima, né, meu amigo? Tua vida tá tranquila, tua saúde mental tá em dia, tua folga com a família tá maravilhosa, né? A mensagem do José Rodrigues. Tem deputado de direita, extrema-direita, dizendo que não apoia o projeto porque é vindo de uma deputada de esquerda. Principalmente Nicolas Ferreira, quem tem encabeçado a ideia de ser contra a jornada 6x1. Não tem problema nenhum ser contra. É parte da democracia e é parte do Congresso discutir e também trazer as demandas e os problemas dos empregadores para dentro do assunto. O que não pode é usar como argumento que não, se é da Erika Hilton eu sou contra. Será que dessa vez apenas, só dessa vez, a gente consegue discutir esse assunto de maneira técnica e não de maneira política? Eu pago para ver. 11h27. Manhã Bandeirantes fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta edição de terça-feira. Amanhã estamos de volta a partir das 10 da manhã, depois do Jornal Gente, com todo o timaço da Bandeirantes. Na mesa de som, Roaldi Júnior. Na central técnica, Danilo Capucci. Na coordenação, Gil Kleber. Equipe que permanece agora com Carlos Henrique chegando para assumir o microfone da Rádio Bandeirantes e falar de esportes, principalmente do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje tem bola rolando, hein? E a conta é simples. Se o Guarani não vencer hoje, acabou. Rebaixado para a Série C. Se o Guarani vencer, tem chances matemáticas. E um time de Campinas pelo menos vai cair. Não tem mais como, pelas contas, os dois escaparem da degola. É um ano complicado para o futebol campineiro, mas com a garantia de que a Rádio Bandeirantes estará ao lado do futebol de Campinas, não importa em que divisão. Muito obrigado pela sua companhia e continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol